Pronto, vamos lá. Bacana, muito boa noite. Mais uma live nossa. Aí agora já chegando realmente numa parte importante do livro, exatamente para falarmos agora da sistemática probatória. Hoje, segunda-feira, eu vi devidamente indumentado, né? A camisa aí do time sagrado, o nosso Bahia, para poder dar sorte para nossa live de hoje. Beleza? Tranquilo? Então, essas lives toda segunda-feira, para a gente começar com o pé direito a semana e orientar vocês aí exatamente aqui dentro do curso de processo penal. Hoje vamos analisar mais 3 capítulos. Vamos falar da sistemática probatória, na introdução, que seria a teoria geral, e depois nós iremos ingressar nas provas em espécie. Beleza? Tranquilo? Então, como costuma acontecer, eu vou já desligar aí os nossos comentários, né? Para que a gente possa seguir na live sem que ocorra interrupção. E, na sequência, a gente volta lá no final e reabilita os nossos comentários. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos com força aí. Vamos começar mais uma segunda-feira de trabalho. Tricolor de Salvador, bora Bahia, minha porra, é isso mesmo. Então já pra gente demarcar o nosso território aqui. Tranquilo? Então, vamos lá, vou desabilitar aqui. Boa noite para todo mundo. E eu começo o nosso dia de hoje, a nossa noite, no capítulo 19. Perdão, tô tossindo um pouco, não é Covid. Mas o capítulo 19 que trabalha com a teoria da prova e que eu vou aqui rotular de uma teoria geral. O interessante para você começar a segunda-feira é que a teoria geral da prova ela está circunscrita a 3 artigos do Código de Processo Penal. Então, aquilo que é vastamente explorado, que é a teoria geral, quando você olha para o Código de Processo Penal, parece de uma importância diminuta. Que artigos são esses, Nestor? Eu já colocaria como meu primeiro post-it de hoje. Os artigos 155, anota isso, a 157 do CPP. Os artigos 155 a 157 aglutinam a teoria geral da prova, que é um dos tópicos mais importantes, diga-se de passagem, de qualquer programa sério do estudo do direito processual penal. E eu começo fazendo uma introdução à prova penal, onde eu vou apontar as diversas percepções acerca do conceito da prova. Porque, veja, só para você começar a refletir nessa segunda, prova é tudo aquilo que eu vou carrear aos autos na expectativa de convencer o magistrado sobre os fatos deduzidos na demanda penal. Então, quando eu penso na prova, é aquilo que eu levo aos autos para convencer o juiz, que vai funcionar, que vai figurar como destinatário direto ou imediato da prova. Então, para qualquer concurso público, nós temos um destinatário direto ou imediato. Esse destinatário é o magistrado. É a pessoa que eu pretendo convencer. Mas me permite aumentar um grade, o nosso grau de percepção. Eu poderia encontrar um destinatário indireto ou mediato. Ora, reflete comigo. Quem é o destinatário indireto ou mediato da prova? As partes. Mas por que as partes? Porque se a parte está convencida do provimento jurisdicional, o que vem intimamente ligado à qualidade do manancial probatório, dificilmente eu terei vingança privada. Então a credibilidade do sistema judiciário é fundamental para mantermos o alicerce da paz na sociedade. Por isso que as partes figuram como destinatárias indiretas ou imediatas da prova. Só que eu tive um cuidado, aqui na página 790 do livro, de trazer um conceito de prova apresentado pelo Guilherme Nucci, quando Nucci apresenta a prova em 3 percepções distintas. Olha como isso é interessante. O Nucci diz que a prova ela é vista em 3 sentidos. Quais seriam os sentidos? O ato de provar, e o ato de provar revela o processo pelo qual se verifica a exatidão ou a verdade do fato alegado pela parte no processo.
Então aquele ato de provar nos traz a dinâmica, a exatidão entre o fato e a prova produzida. Mas o Nutt ainda aponta que a prova pode ser vista como um meio, e o meio é a ferramenta empregada para prospectar a prova e levá-la ao juiz. E a prova ainda pode ser vista como resultado. Ou seja, se alguém falar, defina a prova, você poderia visitar o conceito dizendo, tudo bem, mas você quer que eu fale da prova como o ato, como um meio ou como resultado? Porque eu posso analisar a prova diante do ato de provar, a correlação entre o fato e a prova produzida. Eu posso analisar a prova como um meio de provar, vai dizer, a ferramenta que eu empreguei para prospectar a prova e encaminhá-la ao conhecimento do julgador. Ou quando eu falo em prova, eu posso estar me referindo ao resultado que eu produzi. E qual é o resultado? O convencimento do juiz. Percebeu? Essa análise eu faço na página 790 do livro, exatamente citando o Guilherme de Souza Nutt. Ótimo. E aí eu avanço para que eu possa focar na nossa noite de hoje nos elementos que eu vou escolher a dedo como essenciais. E um dos primeiros elementos importantes, lá na página 797, eu aponto a natureza jurídica da prova. Ora, eu sei que alguns têm uma antipatia em analisar a natureza jurídica, mas quando perguntam natureza jurídica, normalmente arrebentam você. Já perguntaram, inclusive, na dissertativa do MP do Rio, sobre a natureza jurídica dos peixes. Ora, perguntar a natureza jurídica significa enquadrar aquele instituto no ordenamento. Significa indagar a essência do instituto. E a prova ela é vista como direito subjetivo. Um direito subjetivo intimamente ligado à atuação da acusação e ao exercício ou desenvolvimento da atividade da defesa. Mas a prova é um direito. Tanto que, se esse direito for solapado, boicotado, haverá nulidade no processo. E eu avanço e começo a destacar, é meio que memória do trauma. Uma parte significativa do nosso livro vem no acompanhamento nesses 18 anos do histórico, inclusive, de provas. E aí eu coloco na sequência, ainda na página 797, o objeto da prova. Mas olha que interessante, a nossa doutrina, por todos eu poderia citar o Paulo Rangel, desembargador lá no TJ do Rio, ela diferencia objeto da prova e objeto de prova. Objeto da versus objeto de. Por quê? No bom português, você fala objeto da prova e objeto de prova como se fossem expressões sinônimas. No direito, a nossa doutrina distingue. O objeto da prova está intimamente ligado à ideia, eu vou anotar isso, de relevância. Então, quando você pergunta o objeto da prova, você está perguntando o que é relevante provar. E o que é relevante provar? Os fatos. Ora, o réu se defende dos fatos. Quando o Ministério Público oferta a denúncia, o Ministério Público está imputando. Imputar significa atribuir algo a alguém. E a ideia é a narrativa fática. Os fatos é que devem ser provados. Os fatos integram o objeto da prova. Agora, Nestor, e o que seria o objeto de prova? O objeto de prova está intimamente ligado à pertinência. Quando eu falo em objeto de prova, eu estou abordando o seguinte: o que é pertinente provar. Porque se eu sei o que é pertinente, como efeito rebote, vê se faz sentido, eu descubro o que é que eu não estou obrigado de provar. Porque a lei me dispensa. E aí eu lanço, aqui na página 798, os elementos que eu não preciso provar. Aí eu aponto que eu não preciso provar o direito federal, iura novit curia, o juiz conhece o direito. Eu não preciso provar os fatos notórios, eu não preciso provar os fatos axiomáticos ou intuitivos, eu não preciso provar os fatos inúteis, e eu não preciso provar as presunções. Vale dizer,
Eles não integram o objeto de prova. Não há pertinência em demonstrar esses elementos. Por quê? Porque a lei me dispensa. Sensacional. Então, é muito mais uma lógica de higienização, de retirar do perímetro de esforço os elementos simplesmente que eu estou dispensado. E aí eu avanço, ainda analisando a teoria geral. A partir da página 799, eu faço uma classificação da prova. Eu recomendo sempre, analise os parâmetros classificatórios. Eu classifico a prova quanto ao objeto. Eu classifico a prova quanto ao efeito ou valor. Eu classifico a prova quanto ao sujeito. Eu classifico a prova quanto à forma. Eu classifico a prova quanto à possibilidade de renovação em juízo. Por quê? Porque são esses os parâmetros classificatórios que são cobrados. Eu sei que é uma parte, entre aspas, mais burocratizada, mas ela é explorada, e é explorada com bastante frequência. Agora, com todo respeito a você, na teoria geral da prova, o item que eu digo é 100% de chance de ser explorado em qualquer avaliação. Ele vem a partir da página 805. Eu destaco as chamadas provas ilícitas. E as provas ilícitas, ela tem uma dupla penetração. Ela tem uma dupla ressonância normativa. Aonde as provas ilícitas estão vedadas pelo artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56, e elas também estão vedadas no artigo 157 do Código de Processo Penal. Então anota isso, o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal e o artigo 157 do Código de Processo Penal. Mas o que é que eu faço logo no início, lá na página 805? Eu diferencio prova ilícita de prova ilegítima de prova irregular. A Ada Pellegrini Grinover, ora, a professora Ada infelizmente faleceu em 2017. A professora Ada Pellegrini, ao falecer, deixou todos nós órfãos. Mas a Ada trouxe uma concepção doutrinária da França, do Pietro Nuvoloni, onde ela assimilou a ideia de que o gênero é chamado de prova vedada ou prova proibida. E desse gênero, nós temos duas espécies. Isso caiu inclusive na magistratura mineira. De um lado, as provas ilícitas. E o que é a prova ilícita propriamente dita? É aquela prova que viola o direito material. Vale dizer, é aquela prova que ofende o Código Penal, a legislação penal especial ou os princípios constitucionais penais. Então imagina comigo, uma confissão obtida mediante tortura. A tortura está positivada na lei como crime. Uma prova obtida com emprego de tortura é ilícita, porque houve violação do direito material. Mas num outro cenário, ainda segundo a professora Ada Pellegrini, nós temos a prova ilegítima. E a prova ilegítima é a prova que viola o direito processual penal. Vale dizer, ofende o Código de Processo Penal, a legislação processual especial ou os princípios constitucionais processuais. Reflete comigo. O Código de Processo Penal exige que quando o perito é não oficial, o laudo seja subscrito por 2 peritos. E se o laudo foi subscrito por um só perito não oficial, houve ofensa à legislação processual penal. Essa prova é ilegítima. Ora, só que essa distinção ainda comporta, aí eu vou jogar o grau de complexidade aqui em cima, um terceiro elemento, apresentado pelo professor Paulo Rangel, que seria a prova irregular. O que é a prova irregular para Paulo Rangel? Domiciliar, que está autorizada pelo Código de Processo Penal, mas o juiz autoriza um mandado coletivo para que todas as casas de uma determinada rua sejam invadidas. Ora, essa medida está autorizada por lei, mas ela foi implementada com violação às regras procedimentais,
seria uma prova irregular. Só que, hoje, o entendimento preponderante diferencia tão somente prova ilícita de prova ilegítima. Ora, esse entendimento diferenciador está refletido, inclusive, no STF. Só que o Código de Processo Penal define a prova ilícita no artigo 157 caput. E o nosso Código não embarcou na classificação doutrinária para o Código, no artigo 157 caput. Prova ilícita é aquela que viola a norma, constitucional ou infraconstitucional. Pouco importa se a norma violada é de direito material ou de direito processual. Percebeu? Então o nosso código é indiferente a essa classificação doutrinária que eu aponto na página 805 do livro e que é amplamente difundida nos concursos públicos. Agora, o ponto de maior atenção mesmo seria, digamos assim, ora, marcando a live de hoje, é o item que eu acordei pensando que eu tenho compromisso ético-moral de falar hoje. As teorias que envolvem o emprego ou não de uma prova ilícita e as consequências jurídicas. Nós temos um pacote teórico riquíssimo que é amplamente explorado. E esse pacote teórico está ou reconhecido nos tribunais superiores ou positivado na própria legislação processual. E eu começo com a primeira teoria, que talvez seja a mais difundida de todas, veja se ela não lhe é familiar, lá na página 807, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada, que na minha ótica é uma teoria de causa e efeito. Se eu tenho uma prova ilícita, que é a causa, como efeito, as provas que dela decorrem estão contaminadas por desdobramento lógico. É como se eu emparelhasse pedras de dominó e derrubasse a primeira. Como consectário, as demais caem na sequência. Então, se eu tenho uma prova ilícita, que metaforicamente é a árvore, os frutos dessa prova ilícita, que são as provas derivadas, também estão contaminados. Veja que a prova que deriva de uma prova ilícita, formalmente pode ser perfeita. A contaminação não é formal. A contaminação é material. A contaminação é de alma, é de DNA, é de nascimento. A prova que decorre de uma ilícita, ela não presta porque ela é fruto de algo ruim. Essa teoria, ela nasceu na jurisprudência. E hoje ela está expressamente consolidada, anota isso, no parágrafo 1º do artigo 157 do CPP. Então aqueles que estão muito próximos do direito constitucional, um grito de alerta. A Constituição Federal não trata da teoria dos frutos da árvore envenenada. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 56, a Constituição vedou prova ilícita, que indica que as provas que derivam de uma prova ilícita também estão contaminadas, não é a Constituição Federal. É o parágrafo 1º do artigo 157 do CPP. Então aqui, na página 807, no tratamento da teoria dos frutos da árvore envenenada, coloca lá no rodapé, ó, parágrafo 1º do artigo 157 do CPP. Destaca, porque essa teoria tem previsão infraconstitucional. Ela está positivada no próprio Código de Processo Penal. E aí eu avanço para trazer um rótulo interessante. Posso fazer uma confidência? A teoria dos frutos da árvore envenenada, ela foi introduzida no Código de Processo Penal em 2008, pela Lei 11.690. Isso não precisa copiar. E em 2008 foi um ano muito difícil para os autores. Eu me recordo que meu livro naquele ano, excepcionalmente, teve 2 edições. Reformaram o Código de Processo Penal, ora, na virada do primeiro semestre. E foi um abalo, foi um cataclisma, foi um Covid na época. Porque o sistema mudou todo. E quando aprovaram a teoria dos frutos da árvore envenenada, eu olhei aquilo com muita desconfiança. Porque não existia um ambiente político favorável a que adotassem no código uma teoria favorável ao réu. Não sei se você já assistiu aquele filme Beleza Americana, quando a recomendação é olhe mais de perto,
Olhe de perto que você vai ver os problemas. Se você olhar com calma para o parágrafo 1º do artigo 157, você vai enxergar que lá não tem apenas a teoria dos frutos da árvore envenenada. Eles aprovaram a teoria dos frutos da árvore envenenada e outras duas. Outras duas que, se forem interpretadas com um mínimo de criatividade, matam a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, a outra teoria, e aqui eu digo o seguinte, teoria dos frutos da árvore envenenada, quem compete com você por uma vaga em qualquer lugar, vai chegar afiadíssimo, vai matar a pau, porque isso é obrigação. Agora, as outras teorias que decorrem da teoria dos frutos da árvore envenenada não são tão óbvias assim. E aí muita gente erra. E aí eu as destaco. A teoria decorrente que eu destaco lá na página 809 é a teoria da prova absolutamente independente. Ou teoria PAI. PAI, o acrônimo, significa prova absolutamente independente. O que isso significa? Se existir uma prova ilícita nos autos do processo, não necessariamente haverá nulidade. Por quê? Se nesse processo existirem outras provas absolutamente independentes da prova ilícita, a prova ilícita isolada, ela, ao ser declarada como ilícita pelo juiz, ela será retirada dos autos e destruída na presença facultativa das partes. E aquele processo será aproveitado, será preservado, em razão das outras provas existentes, desde que as outras provas sejam absolutamente independentes da prova ilícita. Então essa teoria, a teoria da prova absolutamente independente, está onde? No parágrafo 1º do artigo 157. Me permite uma analogia de muito mau gosto, mas às vezes as analogias traumáticas facilitam a lembrança. Na minha ótica, eu considero a prova ilícita como um câncer e o juiz criminal como médico cancerologista. Então, para quem foi já meu aluno, eu peço vênia. O que é que o médico cancerologista normalmente faz com o câncer? Qual é o tratamento em mais de 90% dos casos? Opera, retira do organismo e destrói o tumor, para não dar metástase. É o que nós fazemos com a prova ilícita isolada. Se a prova ilícita está isolada nos autos, ela é declarada como tal, retirada como um câncer e destruída. E aquele processo será aproveitado em razão das outras provas válidas, absolutamente independentes daquela prova ruim. Agora, se as outras provas existentes no processo decorreram da prova ilícita, aí deu metástase. E a metástase, me permite a analogia, atende pelo nome de teoria dos frutos da árvore envenenada. Teoria dos frutos da árvore envenenada é uma metástase. Eu tenho um câncer original, que é a prova ilícita, e eu tenho a metástase, que são as outras provas que dela decorrem. E aí aquele processo vai malograr. Aquele processo não tem como sobreviver. Percebeu? Aí eu avanço. E lá na página 810, eu trabalho com a outra teoria decorrente, que é a teoria da descoberta inevitável. Qual é a ideia da teoria da descoberta inevitável? Essa é sensacional. Presta sua atenção. Se eu tenho uma prova que decorreu de uma prova ilícita, não necessariamente a prova derivada de uma prova ilícita vai estar contaminada. Se eu conseguir demonstrar que a prova que derivou da prova ilícita inevitavelmente seria descoberta por uma outra fonte autônoma. Então preste atenção para a gente focar. Eu tenho uma prova que derivou da prova ilícita. Então existe vínculo de causa e efeito. Mas essa prova derivada pode não estar contaminada. Se eu conseguir demonstrar que essa prova inevitavelmente seria descoberta por uma outra fonte autônoma. Esta teoria, a teoria da descoberta inevitável, também está no Código de Processo Penal. Aonde? No parágrafo 1º, de novo, do artigo 157 do CPP. Sabe como é que isso surgiu? Só um parêntese mesmo. Uma pequena história de 3 minutos. Uma garota numa cidade americana desapareceu. Aparentemente tinha um serial killer atuando na cidade. A cidade parou para localizar a menina viva ou morta. Um mutirão. Polícia local, FBI foi pro local também.
a comunidade toda empenhada, uma comunidade essencialmente rural. E aí, pela manhã, durante o mutirão, prenderam um suspeito. Torturaram esse homem. E ele confessou que sequestrou a garota e disse onde estava o corpo. Quando um destacamento da polícia chegou no local, a menina estava sem roupa. Ela tinha sido assassinada por esganadura. Ele a matou com as próprias mãos. No local tinha sêmen. No local tinham impressões digitais, marcas de pneu de carro pegadas. Depois que a perícia agiu, DNA, análise pericial integral do local, revelaram que o sêmen era dele, as impressões digitais eram dele, as pegadas eram dele, as marcas de pneu de carro também. Maravilha. No júri, o que é que a defesa alegou? A defesa disse o seguinte: senhores jurados, primeiro ocorreu uma confissão mediante tortura, prova ilícita. Depois, nós tivemos uma perícia que decorreu da confissão mediante tortura, prova ilícita por derivação. Aplique-se a teoria dos frutos da árvore envenenada e, por ausência de prova válida, o réu deve ser absolvido. Eu sei que você está internamente indignado, mas a teoria dos frutos da árvore envenenada ali era aplicável, sem dúvida. Mas o que é que a acusação fez? Essa beleza do direito. A acusação inovou. A acusação disse o seguinte: senhores jurados, nós não vamos negar que aconteceu a tortura. A acusação não compactua com a tortura. Todavia, apaguem das suas cabeças a confissão mediante tortura. Vamos demonstrar que inevitavelmente chegaríamos ao mesmo resultado. Por quê? O cadáver da garota estava no local de fácil acesso. O dono daquela fazenda, onde o cadáver foi abandonado, integrava um mutirão para localizar a menina viva ou morta. Então aquele cadáver seria localizado no mesmo dia, porque a fazenda se sujeitaria a um pente fino. No local existia sêmen, existiam impressões digitais, marcas de pneu de carro e pegadas. Mas as impressões digitais são o nosso foco, porque o réu tem antecedentes criminais. E as impressões digitais dele já estavam mapeadas no sistema do FBI. Então, por uma fonte autônoma, nós chegaríamos ao mesmo resultado inevitavelmente. O que aconteceu? Ele foi condenado. Recorreu até a Suprema Corte norte-americana, que manteve a condenação. E aí nasceu a teoria da descoberta inevitável, que hoje está, anota isso, no parágrafo 1º do artigo 157 do CPP. Vale dizer, a prova que derivou de uma prova ilícita não necessariamente estará contaminada, se ficar demonstrado que ela inevitavelmente seria revelada, que ela inevitavelmente seria descoberta por uma outra fonte autônoma. Daí a própria terminologia, lá na página 810, teoria da descoberta inevitável ou exceção da fonte hipotética independente. Sensacional. Teoria que está positivada no CPP. E aí, me permite avançar para que eu possa destacar uma última teoria. Uma última teoria pela dimensão que ela vem sendo cobrada em um tema essencial, que é a interceptação telefônica. Eu destaco ainda o encontro fortuito da prova, ou teoria da serendipidade. Veja se você já ouviu essa expressão, serendipidade. Está lá na página 817 do livro. O que é que isso significa? Ora, no ditado popular, no jargão do dia a dia, atirar no que viu e acertar no que não viu. Ora, em última análise, eu estou apurando um determinado fato e busco provas desse elemento e acidentalmente descubro outros elementos. Será que a prova será válida em face de todos eles? Isso é essencial quanto à interceptação telefônica. Por quê? Essa teoria da serendipidade nada mais é do que a teoria que eu posso chamar de teoria da descoberta casual. Então imagine, estamos interceptando a linha de Nestor. Eu estou sendo investigado. E durante a minha conversa, descobrimos que existe um co-réu, até então não idealizado pela polícia. Nesse caso,
É pacífico o entendimento. É raro dizer que algo é pacífico, hein? É pacífico o entendimento que a interceptação valerá como prova em face de todos. Então a interceptação em face de um investigado vale como prova para todos aqueles que foram acidentalmente descobertos. É o que nós chamamos, ouça, de serendipidade subjetiva. O que é serendipidade? Descoberta casual. Vai lá no dicionário. E subjetiva, porque estamos revelando acidentalmente outros criminosos. Beleza. Mas, Nestor, e se a interceptação telefônica revelar outros crimes que até então não eram conhecidos? É o que nós chamamos de serendipidade objetiva. Nesse caso, ela vale como prova para todos os crimes? Como bom concursando, você tem que dizer assim, ó, depende. Se o crime originalmente investigado e o crime acidentalmente descoberto forem conexos, a interceptação vale como prova para todos. Então imagine, estamos interceptando a linha de um traficante para documentar o tráfico de drogas. E durante a conversa ele fala com um rival, melhor, ele fala com o compasso o seguinte: olha, no dia de ontem, o compasso dele está preso, e ele comunica, olha, no dia de ontem, nós invadimos aqui o morro rival e tomamos 3 bocas de fumo e assassinamos o dono do morro. Ora, eu estou apurando tráfico. Durante a interceptação eu descubro um homicídio, mas esse homicídio de um rival, do dono do morro rival, é conexo com o tráfico. Então essa interceptação vale como prova para todos eles. Beleza. Agora, Nestor, e se o crime originalmente apurado e o crime acidentalmente descoberto não são conexos? Se não forem conexos, a interceptação não vale como prova, mas ela servirá como notícia-crime, ou seja, ela permitirá que a polícia instaure inquérito policial para apurar esse delito. Beleza? Então, se os crimes são conexos, serve como prova. É o que nós chamamos, anota, serendipidade objetiva de primeiro grau. Serendipidade significa o quê? Descoberta casual. Objetiva, descoberta de um outro crime. E de primeiro grau, porque os crimes são conexos. Beleza? Agora, e se os crimes não são conexos? A interceptação não vale como prova para o delito acidentalmente descoberto, mas ela serve como notícia-crime. Ela permite a instauração de inquérito. É a serendipidade. O que é serendipidade? Insisto, descoberta casual. Objetiva, porque objetiva, descoberta de um outro crime. E de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque o crime originalmente apurado e o crime acidentalmente descoberto não são conexos. Percebeu? Posso bater na porta do pacote anticrime? Veja, o pacote anticrime inseriu na lei de interceptação a captação ambiental. Então hoje eu posso promover captação ambiental de som e imagem. E o pacote anticrime trouxe esta captação ambiental, você vai anotar isso, inserindo o artigo 8º-A de água na lei de interceptação, que é a lei 9296 de 96. Artigo 8º-A de água da lei de interceptação. E lá está dito o seguinte: a captação ambiental vale como prova para o crime originalmente apurado e para os crimes conexos. Olha que sensacional. Então eu já tenho regra legal, eu tenho positivação na lei federal, dizendo que a captação ambiental vale como prova para o crime originalmente apurado e cabe captação ambiental para crime com pena máxima maior do que 4 anos. Está lá no artigo 8º-A. Mas, além deles, para os crimes conexos acidentalmente descobertos. Percebeu? Genial, ou seja, já tem serendipidade no artigo 8º-A de água da lei 9296
em razão do pacote anticrime. Vê se tem coisa mais nova do que isso. Não tem. Isso está na ordem do dia. Isso vai ser, eu falava isso hoje de tarde numa reunião. Se não fosse a Covid, o processo penal seria a qualquer luxo de 2020 e 2021 toda. Ora, nós estaríamos aí, no dia a dia, massacrando o processo penal em concurso público, em palestra, no diabo. Porque esperamos muito tempo por essa reforma. Como 2020 está em parte prejudicado por causa do Covid, nós reservaremos isso para quê? Para os eventuais concursos e avaliações do segundo semestre, aqueles que eventualmente ocorrerem, mas 2021, doutor, isso vai ser aí, ó, ápice. E você que está se antecipando, antenado, vai ser um grande diferencial. Beleza. Aí eu avanço e lá na frente, ainda na teoria geral da prova, me permita chegar no ônus da prova. Eu trabalho com o ônus da prova e eu vou lhe mostrar por que isso é importante. Eu trabalho com o ônus da prova a partir da página 824. Página 824. Mas de bobo eu só tenho a cara. Eu defino o que é ônus da prova, eu classifico o ônus da prova, eu faço um mapa de tudo que é cobrado em concurso, inclusive. Só que aqui, dentro do ônus da prova, eu trabalho com um tópico interessante, que é a iniciativa probatória do juiz. Lá na página 829. Pelo amor de Deus. É um erro grosseiro, gritante, falar que juiz tem ônus de provar. O juiz não tem ônus coisa nenhuma. Ônus é da parte. Mas, Nestor, o juiz tem iniciativa probatória? Historicamente sempre teve. O juiz sempre teve iniciativa probatória. O juiz sempre pôde, de ofício, determinar a produção de prova. E os parâmetros dessa atuação de ofício, anota, estão no artigo 156 do CPP. O artigo 156 diz que o juiz pode determinar de ofício a produção de prova para dirimir dúvida sobre algum ponto relevante. Então, se o juiz está na dúvida sobre um ponto essencial, ele pode determinar a prova de ofício durante o processo. E na fase do inquérito, o juiz poderia determinar a produção de prova de ofício. As provas consideradas urgentes e relevantes. Beleza. Só que hoje, na iniciativa probatória do juiz, você está obrigado, eu colocaria até em post-it, a apontar o artigo 3º-A de água do CPP, introduzido pelo pacote anticrime. Porque o artigo 3º-A de água não só reconhece o sistema acusatório, mas ele diz que o juiz não pode substituir a atuação da acusação na produção de prova. Doutor, se eu estivesse com voz agora, eu estaria gritando. Isso é essencial. Eu tenho certeza que vai preponderar o entendimento de que o juiz continua com alguma iniciativa probatória, mas relegada à última ratio, relegada a último plano. O juiz não pode ser protagonista. O juiz não pode atuar de ofício de tal maneira que ele substitui a atuação do Ministério Público. Isso não é tolerado. Isso está lá no artigo 3º-A de água do CPP e que tem que ser anexado aqui na análise, no estudo da iniciativa probatória do juiz, que ainda hoje me parece um absurdo. Iniciativa probatória do juiz é sistema inquisitivo. É um juiz atuando como se parte fosse. É um juiz atuando como um acusador disfarçado. Beleza. Eu avanço e aí me permite ingressar aqui no capítulo 20. E no capítulo 20 eu trabalho com as provas em espécie. Posso fazer um panorama? Ora, as provas em espécie, o capítulo 20 está lá a partir da página 851. As provas em espécie, elas estão retratadas aqui, ó, no CPP, nos artigos 158 a 250 do CPP. Eu me lembro que quando eu montava a minha organização de estudo para concurso, quando eu olhava as provas em espécie, artigos 158 a 250, me dava um certo desânimo, desespero, porque é o capítulo mais extenso do Código de Processo Penal. Só que das provas em espécie, posso facilitar a sua vida? As duas mais cobradas, disparadamente, a prova pericial, mais precisamente na prova pericial o quê? O exame de corpo de delito e o interrogatório do réu. Só que na prova pericial, mais precisamente no exame de corpo de delito,
eu quero formular um destaque para você que eu fiz questão de apontar na página 859. O que é que o pacote anticrime fez? Regulou no CPP a cadeia de custódia. Você anote essa expressão, você destaque ela. Ela vai lhe acompanhar, doutor, como sua sombra. A cadeia de custódia está regulada aqui, ó, nos artigos 158-A de água a 158-F de faca do CPP. Artigos 158-A de água a 158-F de faca. E eu trato da matéria lá na página 859. A cadeia de custódia representa a preservação dos indícios até o momento em que eles são acondicionados, transportados, dão entrada na polícia técnica para que eles sejam periciados e, inclusive, com preservação de material paradigmático, se for necessária a realização de uma contraperícia. Então, eu aponto, dentro da cadeia de custódia, as suas etapas, a partir da página 860. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Vale dizer, eu tenho agora um mapa procedimental e comportamental que envolve a atuação do perito e que reflete no futuro na atuação do delegado conduzindo o inquérito e também na atuação do juiz a julgar a causa. Porque a ofensa à cadeia de custódia pode trazer um descrédito para a prova pericial, que pode ser impugnada, inclusive com a atuação da parte se valendo do assistente técnico. O assistente técnico é o perito de confiança da parte e que agora vai ser admitido para acompanhar a realização da perícia. Isso também mudou. Eu trabalho com assistente técnico. Ora, isso me chamou tanta atenção que eu trabalho com assistente técnico logo no início, a partir da página 853. Eu aponto que o assistente técnico agora, ele é admitido pelo juiz das garantias para acompanhar a realização da perícia. Não era assim. Eu imploro a você. O assistente era admitido depois que o laudo pericial estava pronto. Agora mudou. E isso traz um efeito simbólico significativo. Eu tenho um acompanhamento da realização da perícia. O assistente não se intromete em elaboração de laudo. Quem elabora laudo é perito da autoridade. O assistente elabora parecer, mas ele vai acompanhar a perícia. E no parecer, ou ele vai fomentar, ou vai descredibilizar o laudo, ou vai apontar as falhas do laudo pericial. E tudo isso, doutor, dentro da cadeia de custódia que molda o comportamento do perito, que molda a preservação do local do crime, isso pela autoridade policial, até o momento em que a perícia é elaborada. Sensacional. Maravilha. Grande novidade. Muito bem-vinda. E no interrogatório do réu, que eu começo a trabalhar a partir da página 868, cuidado com um elemento que eu vou destacar no interrogatório do réu. Pode ter certeza, é outro tópico que lhe persegue. Interrogatório do réu preso. Cuidado com o interrogatório do réu preso, porque a métrica do interrogatório do réu preso, ela está no artigo 185, anota isso, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 7º. Artigo 185, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 7º do CPP. Já que a regra geral para interrogar o réu preso é simplesmente a ida do juiz ao estabelecimento prisional. Pasmem. Então, só para a live ficar um pouco mais leve, olha a regra geral que criaram, só do Brasil mesmo. Regra geral para interrogar alguém preso. O juiz vai realizar o interrogatório dentro do estabelecimento prisional, desde que tenha sala própria, desde que garanta a publicidade, desde que tenha advogado e desde que preservem a integridade do juiz, dos auxiliares do juiz e do promotor. Não falaram do advogado e não falaram do defensor público, porque eu acho que nós não temos integridade física no país. Ora, isso é uma piada. Isso é uma falta de respeito, uma falta de vergonha na cara. É óbvio que essa regra geral foi feita para não funcionar. E se esses requisitos não estiverem presentes, qual é a solução?
conduz o preso para o fórum. Então a condução do preso para o fórum, que é o que mais acontece, não é a regra geral. É uma regra subsidiária. Porque a regra geral é o juiz ir para o estabelecimento prisional. Como se isso pudesse acontecer em algum dia no Brasil. Nem meus bisnetos vão ver essa porra acontecer. Agora, além dessa regra geral, eu tenho uma regra especial. Qual é a regra especial? Interrogatório por videoconferência. E por que videoconferência é regra especial? Eu lhe chamo a atenção. Porque a videoconferência é cabível nas estritas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 185 do CPP. Vai caber videoconferência nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 185. Vale dizer, é necessário que exista, eu imploro, uma das hipóteses presentes. Caso contrário, a videoconferência não se viabiliza. E que hipóteses são essas? Só ouça, estão lá no parágrafo 2º do artigo 185. Ou o sujeito é um risco à segurança pública. Quem é risco à segurança pública? Quem integra facção criminosa ou quem é risco de fuga no deslocamento? A videoconferência está justificada se o réu não pode ser deslocado. E por que não pode ser deslocado? Ou porque está gravemente enfermo, ou por uma outra condição de ordem pessoal. Imagine agora transportar um réu com Covid para o fórum. Ninguém vai fazer isso. Vai interrogar por videoconferência. Vai caber videoconferência ainda por risco de intimidação da vítima e das testemunhas. Então lembre, na audiência, todo mundo fica tete a tete. Se há um sério risco de intimidação, deixa o sujeito no estabelecimento prisional e o interroga por videoconferência. Salvo, se não for possível, ouvir a vítima e as testemunhas por videoconferência. Depois dessa pandemia, você vai perceber que é possível ouvir todo mundo por videoconferência. Eu estou fazendo, videoconferência com minha mãe, cara. Minha mãe tem 74, minha mãe até outro dia não usava o WhatsApp. Então é óbvio que vai ser possível ouvir a vítima e a testemunha por videoconferência e vão trazer o réu para o fórum para o juiz interrogar tete a tete. E a última hipótese de videoconferência é a garantia da ordem pública. Ordem pública é paz social. A videoconferência está autorizada se existir risco de invasão de fórum, de explodirem o fórum, de passeata, toca fogo em pneu. Imagine que agora eu tenho um crime, com vinculação racial gravíssimo. Aí, aproveitando aqui especificamente esse momento tão crucial no mundo, onde, em vários países do mundo se manifestam com relação às questões raciais. Imagina que a gente tem um crime racial hoje grave, sempre tem, mas um que a mídia dê ampla divulgação. Vai interrogar o sujeito no fórum? É capaz de ter passeata, invasão, uma série de fatores. E aí a videoconferência estaria justificada. Como está acontecendo uma analogia ao assassinato lá do Floyd nos Estados Unidos. Tudo bem? Beleza. Então são as hipóteses da videoconferência. Agora um ponto de atenção. Pacote anticrime. Lá no artigo 52 da Lei de Execução Penal, alterado pelo pacote anticrime, está dito que aqueles que estão em regime disciplinar diferenciado, RDD, o regime disciplinar diferenciado está previsto no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Quem está em RDD participará das audiências preferencialmente por videoconferência. É uma regra específica que foi introduzida na Lei de Execução Penal para aqueles que estão em regime disciplinar diferenciado. É o que tem de mais novo. Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu ativar os comentários novamente. Que se eu fosse flamenguista não, isso aqui é camisa do Bahia, pô. Isso aqui é um mantra. E, particularmente, espero aí, que vocês continuem na essência do tema provas. Avancem no capítulo de provas. É um capítulo bem extenso, diga-se de passagem, mas é essencial. É um divisor de águas. Nós chegamos na terceira parte do curso de processo penal, na terceira parte do livro. E daqui por diante é avançar para que a gente consiga concluir as nossas lives, espero eu, num futuro próximo, mas com o máximo de qualidade possível e sem atropelos.
Beleza? Tranquilo? Então, excelente semana para todos nós, se Deus quiser. E eu vou deixar a live salva aqui para todos vocês. Beleza? Tranquilo? Ora, opinar sobre o adiamento da Polícia Civil do Paraná. Ora, eu particularmente entendo que é temerário ao extremo imaginarmos que teríamos algum tipo de normalidade em julho. Beleza? Acho mesmo. Até para participar vocês da minha realidade. As próprias aulas presenciais de julho, eu nem falo de junho ainda, porque junho já está tudo cancelado, os presenciais. Mas as aulas de julho já começaram a ser canceladas. Beleza? Tranquilo? Então o desconto agora, já vou subir aí o desconto a partir agora das 21 horas, inclusive com a senha Nestor 2020. Beleza? Já sobe agora a partir das 21 horas, site da editora habilitado. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, grande abraço, até mais.